Uma ótima tarde de quarta-feira a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento. Hoje, dia 30 de setembro de 2020, estamos rompendo o ano e vamos rompendo em fé em nome do Senhor Jesus. Agora há pouco, acaba 2020 e o Senhor há de nos dar a vitória quanto a todos esses problemas que temos passado, não é? Quantas perdas temos tido, mas o Senhor é aquele que usa de misericórdia para com as nossas vidas. É aquele que nos consola, nos conforta os nossos corações. Amados, hoje vamos estar lendo Isaías capítulo 3. Eu penso que você também deve estar se sentindo cansado, tanto quanto eu, devido ao calor, não é? A gente não está conseguindo dormir muito bem. Dizem que está fazendo 40 graus aqui em Uberlândia. Ainda não procurei ver lá naquele quadradinho do tempo que eles mostram no celular, mas vamos olhar para tirar a nossa dúvida, não é? Isaías capítulo 3. Porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado e o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente, e dar-lhes-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com seu irmão à casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê nosso príncipe e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia, levantará este a voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. Isso mesmo, irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas mãos. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés, portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes.
os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias e as caixinhas de perfumes e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa e os mantos e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Esse carpirão aqui são as carpideiras que choravam quando havia ali um enterro, um velório. Capítulo 4. E 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes, então somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele dia que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. E será que aquele dia, que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Esse capítulo 4 só tem 6 versículos. Eu estou olhando aí, a gente está com 7,56, então vamos lendo os 5. Em contrapartida, o 5, capítulo 5, ele já tem 30 versículos, já é bem extenso. Então vamos para o capítulo 5. A parábola da vinha e a sua explicação. Meu Deus, eu acho essa parábola muito tremenda. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Olha só, as nuvens existem, estão lá para chover. Só que Deus é que dá ordem para chover onde Ele quer, não é? Esse povo estava em desobediência. Vamos clamar mais para que o Senhor nos dê mais chuva? Senhor, dê ordem a essa nuvem
para que ela descarregue aqui, não com tempestade, mas como chuva serôdia, como o Senhor já nos atendeu esses dias, não é? Eu creio dessa forma. Ele é todo poderoso. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que se ajuntam, ai dos que ajuntam, casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamboris, epífanos e vinho há nos teus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente. E a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará. E os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se pascerão como em pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade, e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam justiça, pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte ante as nações, de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra. E eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado, nem claudicante. Ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará
a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão. Essa Bíblia é nova e tem página aqui, como a gente está lendo assim na sequência, que ainda a gente nem virou, não é? O seu rugido será como o de leão. Rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa e a levarão, e não haverá quem a livre, e bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Estamos com 16:9 agora, então o capítulo 6 e também depois, deixa eu ver aqui, primeiro Crônicas, né? Primeiro Crônicas, capítulo 3, aí a gente lê na próxima leitura, certo? Fique na paz do Senhor Jesus e até daqui a pouco. O Senhor te abençoe, te guarde e te dê vitória no seu dia a dia. Amém? Fique com Deus.